na tela da Band+. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Você na praia, na piscina, no churrasco, no trabalho, seja bem-vindo. Vamos juntos até meio-dia com Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani cede empate ao Palmeiras na Arena Barueri e está eliminado no Campeonato Paulista. Bugre termina na 9ª colocação e não consegue avançar ao mata-mata. Equipe Alviverde volta a campo agora pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Castanhal, no Pará, no meio de semana que vem. Continuidade de Matheus Costa é incerta para a sequência do ano. Ponte Preta perde para o São Paulo por 2-1 no Moisés Lucarelli em jogo que marcou a despedida de Marcelo Fernandes. O treinador comunicou a decisão após o apito final. Rebaixada a Série A2, Macaca termina o Paulistão sem nenhuma vitória conquistada. William Potker é o primeiro reforço confirmado para a sequência da temporada. O atacante retorna ao Majestoso após 9 anos. Definidas as quartas de final do Campeonato Paulista. Palmeiras recebe o Capivariano em São Paulo. Santos visita o Novo Horizontino. Portuguesa e Corinthians se enfrentam no Canindé. E Red Bull, Bragantino e São Paulo jogam em Bragança Paulista. Mirassol perde invencibilidade de quase um ano dentro de casa. Leão ficou 24 jogos sem ser derrotado no Maião, até ser superado pela Portuguesa na despedida do Paulistão. Lucas Pinheiro cai no slalom e está fora da disputa por mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. Campeão olímpico no slalom gigante, no último sábado, esquiador brasileiro era um dos favoritos na prova desta segunda-feira, mas não conseguiu concluir a primeira descida e se despediu das Olimpíadas. Rádio Bandeirantes.
Estou aguardando a sua mensagem aqui. Estamos aqui à disposição, a serviço do rádio. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição e também pelo YouTube aqui, né? Rádio Bandeirantes Campinas, participe do programa, mande a sua mensagem, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista com os seguintes resultados. Ontem no Moisés Lucarelli, o São Paulo venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-1. Tivemos ainda a vitória do Capivariano fora de casa sobre o Botafogo por 1-0. Noroeste e Primavera empataram por 3-3. A Portuguesa venceu o Mirassol fora de casa por 2-1. Palmeiras e Guarani empataram por 1-1. O Red Bull Bragantino venceu o Novo Horizontino por 3-0. O Santos goleou o Velo Clube por 1-0 e o Corinthians venceu o São Bernardo por 1-0. Desta forma, as partidas das quartas e final já estão definidas. Jogo único na casa do time de melhor campanha. O Novo Horizontino vai pegar o Santos, o Palmeiras, o Capivariano, o Red Bull Bragantino, o São Paulo e a Portuguesa pega o Corinthians. A Federação Paulista de Futebol divulgará as datas e horários dos confrontos. Lembrando que a Ponte Preta já estava rebaixada e quem também acabou sendo rebaixado foi o Velo Clube após a derrota para o Santos. Permanecem na Série A1, além dos 8 classificados, Guarani, Botafogo, Mirassol, Primavera, São Bernardo e Noroeste. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo garantiu vaga na semifinal ao vencer o Botafogo por 2-1, assim como o Vasco, que derrotou o Volta Redonda e o Madureira, que eliminou o Boa Vista. Já pelo Campeonato Gaúcho, primeiro jogo da semifinal, Grêmio e Juventude empataram por 1-1. O Inter, fora de casa, venceu o Ipiranga por 3-0. Os jogos de volta vão acontecer na próxima semana. Tivemos ainda jogos por outras competições, jogos pelos estaduais. O Pouso Alegre vai pegar o Cruzeiro na semifinal e o Atlético Mineiro pega agora o América Mineiro, jogos das semifinais. Lembrando que neste meio de semana, apenas uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado pela segunda rodada, na quinta-feira em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Corinthians. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui o pessoal do YouTube. Ontem estive no Majestoso, mais uma vez me surpreendi com o número de torcedores e também o apoio que a torcida deu ao time durante toda a partida. Como sempre, a torcida fez a parte dela. Normalmente isso tem acontecido mesmo, né? Muito legal isso. Uma pena que a Ponte não conseguiu vencer. O Tair Lebrão conseguiram classificar o Santos. Entendi muito bem, mas vamos em frente. E no apagar das luzes, onde ninguém deu muita atenção, veio a decepção. Felipe Azevedo colocou água no chope alheio. Renato Grácia. Aqui é só mensagem de texto, viu, companheiro? Agora é só texto. O Guarani tem que mandar esse técnico embora hoje. Matheus Costa tem a cara do fracasso. Tigrão foi ontem cirúrgico no comentário final. Anthony do
ex-cartório. Valeu, Anthony. Obrigado, viu? Marcos Devuono, essa posição dá ao Guarani a vaga Comando Brasil Bom Carnaval. Também não entendi. Um abraço, Marcos. A saída do treinador da Ponte me deixa muito preocupado com o futuro da Ponte. Está difícil. Marcel Grota. Parece que o Eberlin conseguiu o que queria, desvalorizar ao máximo a Ponte para entregar a preço de banana. A conferir. Paulo Jacumã. Não querendo ditar o que o profissional deve fazer, mas seria interessante uma entrevista com o senhor Tagino e o senhor Abdala, pois eles têm muito poder na Ponte. Falar um pouco sobre como as coisas são aprovadas, etc. e tal. Caio Queiroz. Um empate da Ponte seria pro rival, bem feito, Toninho do Sumaré. Vamos deixar o Eberlin surpreender a torcida? Opção A, Nenê Santana. Opção B, João Brigatti. Opção C, Marcelo Cabo. Vou aguardar essa mensagem, ou vou guardar. Depois te reenvio. Marcelo Pimentel. Sei lá, né? O Matheus espera os jogadores chegarem à exaustão para começar a promover mudanças. Mais uma aqui, o Avelar. A culpa do Marcelo pedir demissão é da diretoria, que não cumpre e não assume absolutamente nada. Avelar de Hortolândia. Tudo bem, Tigrão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, CH, bom dia, amigos do Nossa Área. Obrigado. Estamos aí, estamos na área, no Nossa Área. Todos respirando, Tigrão, com saúde. Graças a Deus. Você quer comentar alguma coisa assim em relação aos dois, mas eu pelo menos esperava o desfecho que acabou acontecendo. Eu também. Eu torcia para que o desfecho fosse diferente, mas infelizmente não foi. Eu também esperava sim, claro que torcendo para o futebol de Campinas sempre, incondicionalmente, mas a Ponte, pior campanha de 126 anos. Nunca aconteceu nada igual. Triste. Disputar 24 pontos e ganhar um. Nunca aconteceu isso. É um rebaixamento triste, que entra para a história, que fica aí como uma das marcas mais negativas da história da Ponte e está na conta de todo mundo que participou do projeto. Como está na conta também de todo mundo que participou do projeto, o título da Série C. É assim, esse é o futebol, está na conta. E o Guarani, contra o Botafogo, desfilou, se preocupou com outras coisas, achou que estava ganho, que ia ganhar no momento em que bem entendesse, que ia sapatear, perdeu de 2-0. Então não ficou fora ontem. Ontem, um grande resultado. Durante toda a semana se alertou isso, né, Tigrão? Durante toda a semana. E mais. Enfrentou o Palmeiras com meio time, com 6 jogadores titulares de início, e depois entrou todo mundo. Então o Palmeiras forte, acho que o Guarani ontem foi guerreiro, estava bem armado, se defendeu bem. O resultado, empatar com o Palmeiras inteiro lá, na casa dele, porque a Arena Barueri é a casa do Palmeiras. O estádio é dele, é da Leila, está arrendado lá por 30 anos. É um grande resultado, não é para qualquer um. Mas o problema foi no sábado retrasado. Se o time tivesse tido a atitude que teve contra o Palmeiras, contra o Botafogo, o Guarani estava classificado. Atropelava, e vou dizer mais. Eu falei isso no meu comentário final ontem, para quem não entendeu, o Guarani podia ter tomado de 14-0 ontem. Se tivesse vencido o Botafogo, aos 14 aí. Você chegou a ver as estatísticas do jogo? Vi. Monstruosa a superioridade do Palmeiras. Monstruosa a ponto de ter transformado o Kaique França mais uma vez no herói do jogo pelo lado do Guarani. Pegou muito. Mas a zaga jogou muita bola. O Guarani estava organizado. Verdade. O Palmeiras mandou, foi, no 80% de posse de bola e mais não sei o quê, e chutes a gol, e 72 escanteios. Tudo bem. Mas não conseguiu fazer o gol. Fez um. Por que ele fez só um? Porque o Guarani tem um grande goleiro e porque se defendeu bem. Verdade. E guerreou o jogo todo e no contra-ataque poderia ter matado. Então, com essa atitude aí contra o Botafogo, bastava 0,5. E ontem perdia de 14-0. Sabe o que aconteceu, não? O Guarani teria se classificado com... Olha os 14 aí. 14 pontos.
Em Campinas, 11h44 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Breno Beretta. Oi, CH. Após o empate de ontem 1-1 com o Palmeiras, Guarani eliminado do Paulistão 2026, e o técnico Matheus Costa falou logo na sequência em entrevista coletiva a respeito do Guarani fora da competição estadual. Sentimento óbvio que não vou mentir para você se a gente falar que a gente está entristecido, né? Mas ao mesmo tempo orgulhoso. A gente tem que ressaltar que a gente jogou contra a equipe de maior ou a segunda equipe de maior investimento, um candidato a título brasileiro e qualquer competição que disputa. E jogamos de igual para igual. Assim. Hoje eu vejo que o torcedor do Guarani tem que, após o jogo, ficar orgulhoso da sua equipe. Jogadores de alto investimento, uma estrutura talvez a melhor do Brasil, talvez o treinador no Brasil em atividade mais vitorioso, e acho que tem que valorizar também as pessoas que trabalham no Guarani. Fizemos 1-0, tivemos chance de fazer 2-0, e óbvio, você vai jogar contra uma equipe desse nível, você vai ser pressionado em algum momento, mas nunca abdicando também de chegar ao gol do adversário. Eu lamento muito porque talvez os 3 atletas que eram para ter entrado ficaram aproximadamente 2 minutos esperando. Teve 3 saídas de lateral para o Palmeiras e não foi parado para realizar as substituições. E como você mesmo disse, não foi o jogo de hoje que fez a gente não ficar entre os 8, mas orgulhoso. É claro que o Bugre ficou devendo ao longo da primeira fase e por isso não se classificou, em 2 jogos principalmente. O primeiro que sofreu empate diante do Primavera e na última partida contra o Botafogo em casa, que poderia ter vencido e confirmado a classificação. Os jogadores receberam uma semana de folga, a reapresentação semana que vem, pensando na Copa do Brasil. O Bugre vai enfrentar o Castanhal na segunda fase, lá no Pará, e é claro que é muito importante vencer a partida para se classificar na competição e ganhar mais dinheiro. E é claro também que haverá um planejamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, que só começa no mês de abril. O Guarani, antes da Série C, deve se tornar SAF, comprada pelo Graziano, e é claro que ele pode mexer bastante no departamento de futebol do Guarani. Quanto ao Matheus Costa, terminou o contrato dele, né? Final do estadual terminou. Agora a diretoria vai avaliar e é claro que vai consultar quem comprar a SAF do Guarani para saber se o Matheus Costa fica ou não. Eu sei que o Graziano gosta muito do trabalho do Matheus Costa, então existe a possibilidade dele permanecer para a Série C e para a Copa do Brasil. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Ô Tigrão, eu queria fazer uma pergunta. Em que momento o técnico do Guarani colocou o menino de centroavante? Kelvin. Eu não... Mais ou menos. Eu não tenho a minutagem aqui, mas depois dos 30 do segundo tempo. Tá certo. Ele dá oportunidade para os meninos da base. Então, ao invés de ficar se preocupando em dar recadinho para a imprensa e diretamente para nós aqui, não tem problema nenhum nisso. Eu acho que o seu Matheus Costa, ele tinha que explicar por que o time dele não teve a atitude que teve ontem contra o Botafogo. Então aqui não tem máquina de moer treinador, não. Tem desempenho. Se o trabalho está sendo feito e os resultados estão acontecendo, a gente enxerga. Agora, quando o time joga mal, que das 8 partidas, 5, o Kaique França foi o melhor em campo, tá lá para defender. Então isso chama atenção. É só assistir os jogos. Então, mais uma vez, o seu Matheus Costa, que eu não tenho nada contra ele, absolutamente, sujeito sério, trabalhador, se preocupa com coisas paralelas. O principal é treinar bem o time, Tigrão.
É uma pena, né? Uma pena porque nós já assistimos esse filme e infelizmente saiu daqui desse amigo de vocês essa preocupação antes do jogo. Que tava com um cheirinho, fiz isso, ó. Olha o som. Tava com um cheirinho do quase de novo, né? E esse quase faz tempo já, né? O Guarani tava com acesso em 2023 na mão, dependia só dele, já fazendo planos para ir para a Série A, ele na Série B. Não foi, ficou no quase. Aí vem a Série B, quase caiu, quase escapou. Caiu. Aí vem a Série C. Quase se classificou. Quase, por um pouquinho só. Mas não se classificou. Não subiu. Não ficou entre aqueles que iam brigar pelo acesso. Muito bem, muito bem. Aí vem o Campeonato Paulista. Olha que reação, encaixou. Agora dá. Aí vem o Botafogo aqui. 11 pontos ganhos, chegaria a 14. Tá aí, o Santos se classificou com 12. O Guarani tava com 14, sábado retrasado, na 7ª rodada. Deu mole, salto alto, prepotência. Perdeu o jogo e trouxe o Botafogo pra cima. E aí perdeu a vaga, sabe pra quem? Pro Capivariano. Parabéns ao Capivariano, com todo o respeito, ganhou o jogo com 10 jogadores em campo, mas fez um trabalho sério de regularidade. Então essa queda de disjuntor que o Guarani de vez em quando sofre, ela tem custado muito caro nos últimos anos. E recadinho também, justificativa, porque eu sou o treinador mais criticado, porque tudo que eu faço, porque não sei o quê. Cara, peraí. Resultado. Novo Horizontino classificado, Capivariano classificado, Portuguesa classificada. E tô falando isso com todo o respeito. E os 2 de Campinas não, mas aqui o boletim é do Guarani. Não adianta. Não, porque hoje encarei, jogou de igual para igual, nada. Jogou bem, defensivamente, mas igual para igual não. Foi jogo de um time só. E o Palmeiras foi melhor e acabou buscando um empate lá e complicou pro Guarani, que lamentavelmente, né, aos 50 e tralalá lá em Ribeirão Preto, recebe a notícia de que o Capivariano fez o gol e passou o Guarani. Que pena. Mas futebol é resultado, performance, conversa, narrativa. Isso daí não ganha jogo, não. Em Campinas, 11h52 agora. Estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta encerrou ontem a participação no Campeonato Paulista de 2026. Macaca, que já havia sido rebaixada lá na penúltima rodada, na partida contra a Portuguesa, ontem foi derrotada mais uma vez, perdeu pelo placar de 2-1 para a equipe do São Paulo. E o gol de honra da Macaca foi marcado pelo Brian Borges. Agora a Ponte Preta se concentra suas forças na disputa da terceira fase da Copa do Brasil, que deve acontecer no dia 11 ou 12 de março, e logo depois já tem o início da Série B. Competições essas que a Ponte Preta vai de novo treinador. Ontem, assim que a partida terminou, na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Fernandes anunciou sua saída do clube campineiro, disse que foi uma decisão pessoal dele, que estava muito pesado o fardo, podemos dizer assim, e agora a gente vai conferir as últimas palavras do Marcelo Fernandes como treinador da Ponte Preta. Eu quero comunicar que hoje não acaba a minha passagem na Ponte Preta hoje. Eu procurei o vice-presidente Marco Eberlin. Nesses dias eu tive uma conversa legal com ele, um cara que me deu uma oportunidade ímpar, não só ele, como o João, que está do meu lado aqui, como o próprio Ricardo. São pessoas que a gente vê o esforço que fazem para fazer esse clube voltar ao seu nível de competição. A gente sabe o quanto eles trabalham para tentar fazer isso voltar ao seu curso normal. Mas eu pedi para me dar um tempo, eu preciso, estou muito envergonhado com tudo isso, não com o clube. Eu sou um privilegiado de jogar num clube desse tamanho, da Ponte Preta. Eu agradeço todos esses jogadores que estão ali dentro, todos os staffs do clube, pessoal, os funcionários de CT, de Majestoso.
Então, assim, um dia muito difícil, eu precisava ter isso, eu acho que a Ponte Preta vai dar uma mexida, vai dar um negócio, outro profissional vai vir aqui, vai encontrar um grupo de jogadores espetaculares, jogadores que querem muito e honram essa camisa. E eu quero também, fiz questão de vir aqui com o João, de agradecer, João, obrigado pela tua ligação que me encheu de orgulho. A gente pôde ajudar uma parcela, graças a Deus, de conquistar um título importante na história do clube. E o João Brigatti esteve ao lado dele nesta coletiva de despedida, disse que a diretoria está trabalhando firme para o planejamento da sequência da temporada. Como eu disse, a Macaca tem pela frente uma terceira fase de Copa do Brasil e também um campeonato brasileiro da Série B. Disse que toda a diretoria foi pega de surpresa com essa notícia do Marcelo e anunciou também que a Ponte Preta acertou o retorno de William Potker, o atacante que teve destaque nos anos de 2016 e 2017 com a camisa da Macaca. Em 2016 foi artilheiro do Brasileirão da Série A e no ano de 2017 conquistou o vice do Campeonato Paulista. O Potker estava no CRB e chega para defender a Macaca até o final de 2026, CH. Bom, a campanha pífia da Ponte, você já no seu destaque inicial já falou. E eu queria falar de duas coisas com você, Tigrão, se você me permite. O novo treinador, a saída do Marcelo e o William Potker. Os últimos trabalhos do Potker não foram bons. Quem sabe na Ponte ele volta a jogar. Aliás, a carreira do Potker pode ser contada em duas etapas, antes e depois da Ponte. Você contrataria? Ele estava lá no Linense, né? Aí veio pra Ponte, projetou, aí foi pra time grande, pra time maior. A Ponte também é time grande. Foi pra times de maior projeção, de maior orçamento. Teve boas passagens, mas ultimamente não vem bem. Eu vou aguardar um pouquinho para responder essa pergunta para você. Quero ver como é que tá a parte física. E sobre do Potker? O treinador, Tigrão? O melhor dos cenários para a Ponte seria o Marcelo continuar. Também. Mas o desgaste é muito grande. Ele saiu aí com um discurso de amizade, deixando portas abertas, agradecendo todo mundo, mas o desgaste é gigantesco. E o Campeonato Paulista foi muito bom para a Ponte. Foi positivo. Para que a Ponte tenha a receita exata daquilo que ela nunca mais deve fazer. Aquilo que fez nesse Campeonato Paulista. Aí esse vexame não se repete mais. Em Campinas, 11h57 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Guarani, realizado ontem na Arena Barueri, placar de 1-1. O Palmeiras com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Jefté, Martínez, Lucas Evangelista e Maurício Sousa Lopes e Vitor Roque entraram ainda no decorrer da partida. Felipe Anderson, Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Alain. Já o Guarani do técnico Matheus Costa, Kaique França, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson. William Farias, Natan Melo, depois Ralf, Cauã Jesus, Guilherme Parede, depois Ebert, Mirandinha, depois Dentinho e Luca, depois Kevin. Jogo teve arbitragem do João Vitor Gobi, um público de pouco mais de R$11 mil. O Guarani saiu na frente com o Luca aos 7 minutos do primeiro tempo, mas aos 31 do segundo tempo o Palmeiras empatou com o Flaco Lopes. Com esse resultado, o Guarani está eliminado do Campeonato Paulista. O Palmeiras se segue e agora pega o Capivariano. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.